Por certo, ele sentou naquela relva e começa a ensinar aos discípulos o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. E ele começa no capítulo 5 a ensinar aos discípulos de como exceder os escribas e os fariseus. E no capítulo 6, no versículo 5, ele fala na questão da oração. No versículo 1 ele fala na questão da esmola. E lá no versículo 16 ele já fala na questão do jejum, e eu quero falar sobre isso para você, porque é o ensinamento da parte do nosso rei. Isso é de extrema importância para nós. Versículo 5, para a gente ganhar tempo na leitura, mas o ideal é você chegar em casa e ler o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, onde está contido o Sermão da Montanha do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, ganhando tempo, nos diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Podeis tomar assento. Sabe, amado, capítulo 5, versículo 20, Jesus já começa chamando os discípulos. Porque com certeza, irmão, a gente sempre se espelha em alguém. E os fariseus, o que Jesus chama de hipócrita, eles viviam alguns preceitos da lei, mas eles viviam fazendo emendas na lei. A lei em si eram 10 mandamentos, e 600 e poucos as emendas dessa lei, que eram chamados estatutos de Moisés, onde eles aplicavam alguma coisa para facilitar a vida, porque eles achavam muito difícil cumprir apenas 10 dos mandamentos, ou os 10 mandamentos. E os discípulos com certeza olhavam o glamour, olhavam a santidade, entre aspas, dos fariseus, mas Jesus, que conhece o coração, ele disse para os seus discípulos no capítulo 5, versículo 20: porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. O que Jesus estava ensinando aos discípulos e a nós nessa noite? Que os fariseus, eles tinham que cumprir a lei, eles eram estudiosos da lei. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei e não podia errar em nenhum ponto. Se caísse um pingo de tinta no papiro onde eles estavam escrevendo, ou naquele couro, enfim, na escrita da época, tinha que se anular tudo o que estava escrito, porque não poderia haver rasura na transcrição dos mandamentos, na transcrição da lei. Então eles eram criteriosos, os escribas eram muito dedicados naquilo que eles faziam, os fariseus também. Me faz lembrar de quando Jesus entra no templo e ele vira a mesa dos cambistas. Quem eram os cambistas? Porque o dinheiro de Roma era um e o dinheiro do templo era outro. Então o templo só recebia oferta daquele tipo de dinheiro que os sacerdotes negociavam. Então os cambistas trocavam esse dinheiro romano, o dinheiro grego, que era o denário, e era a dracma, que era grega, e o denário era romano. Então eles trocavam esses dinheiro na casa de câmbio, e faziam uma mesa de câmbio na entrada do templo. E eles faziam essa troca pela moeda do templo, para que as pessoas pudessem entrar e ofertar. E havia muitos animais aprisionados ali, ou aguardando a ser entregue ao sacerdote. Por que esses animais estavam ali? E por que Jesus virou essa mesa? Por que Jesus soltou esses animais e escorraçou os camelôs que estavam à porta do templo? Porque pela lei de Moisés, cada pessoa, uma vez por ano, para reconhecer o seu pecado, tinha que pegar uma ovelha, um cordeiro, um animal, e puxar pelas ruas e levar até o sacerdote. E todos iriam assistir que aquela pessoa era um pecador, era uma pecadora, e que estava levando o seu sacrifício em prol dos seus pecados. Então ele carregava aquilo, mas os fariseus eram muito santos. Então eles pagavam o camelô, compravam o animal e mandavam entregar ao sacerdote. Diga ao sacerdote que essa ovelha foi o Daniel, lá da Adecém, que comprou, pagou e está mandando entregar pelos pecados dele.
Então, quando eu passava pelas ruas, na época do sacrifício, na época da Páscoa, eu passava de mãos limpas, porque eu era santo. Então, eu não tinha pecado, porque eu era fariseu. E Jesus traz isso à tona quando ele solta esses animais. Imagine a correria, porque o horário era um só, o dia do sacrifício era aquele. Imagine a correria, cada um correndo atrás do seu animal para poder entregar ao sacerdote. Então Jesus, a chegada de Jesus ao coração do homem, ele desvenda os nossos pecados, ele traz à tona. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus. Então, depois de dar essa série de instruções, como fazer para exceder aquilo, Jesus dá as beatitudes, que são as bem-aventuranças, lá no capítulo 5, e ele faz uma série de recomendações, e aquilo que os fariseus faziam, não os qualificavam a entrar no reino de Deus. Tem muita coisa que a gente faz e que pensa que qualifica, porém Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, verso 29, ele diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Dom não é salvação. O dom é uma qualidade para você servir a Deus. Isso não te garante salvação. Garante que você toca bem o instrumento, garante que você prega melhor do que o pastor, garante que você canta melhor do que a Cassiane. Os dons e talentos servem para trazer aquilo que Deus te presenteou, mas não te garante salvação. O que te garante salvação é vida no altar. O que garante salvação é a presença de Deus na sua vida, é a comunhão com Cristo e fazer aquilo que excede toda a justiça dos fariseus e a justiça também dos escribas. E Jesus dá esse sermão da montanha. Depois ele começa no capítulo 6 a ensinar os discípulos como se guardar na hora de dar esmola, na hora de orar e na hora de jejuar. Então, havia um critério dos fariseus para dar esmola, havia um critério para os fariseus para orar, e havia um critério para eles dar esmola. Então, qual é o modo e a prática dos hipócritas quando ofertam, quando jejuam e quando eles oram? Tem uma prática. Os lugares que os fariseus escolhiam para a sua devoção, eles oravam na sinagoga. Jesus ensina assim: quando você quiser falar alguma coisa com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto. Ele te ouve em secreto e ele te responde. Mas os fariseus não entendiam isso. E eles procuravam os palcos, ele procurava os holofotes, ele procurava os flashes, ele procurava. Quantas pessoas nós observamos que sobem ao monte para orar? Irmão, se você vai no monte para orar, é para ninguém te ver. E muitos vão na sexta-feira à noite, que tem muita gente, muito barulho no monte, e você não é percebido. E no meio daquele vozerio todo, Deus identifica você. Eu fiquei prestando atenção no outro dia num documentário na Band sobre o mundo animal. E os pinguins, eles ficam 3, 4 meses no mar, e eles vão buscar alimento para os seus filhotes. Mas são tudo iguais aqui. A gente olha os pinguins, para mim é tudo igual. E no meio daquela multidão de milhões de pinguins, aguardando a chegada dos seus pais, eles começam a identificar, eles conhecem pelo barulho, eles começam a piar, não sei se é isso que fala na linguagem dos pinguins, mas eles começam a emitir um som, e no meio daquela barulheira inteira, o pai e a mãe daquele pinguim, ele identifica o seu filhote e vai lá e o alimenta. No meio de todo aquele vozerio, nas ruas, nas praças, em qualquer lugar, Deus identifica a sua voz, porque Ele é seu pai. Ele veio aqui para te alimentar. Pode ter multidão na rua, pode ter multidão em qualquer lugar. Se você abrir a sua boca para falar com o Pai em secreto, Ele identifica e chega até você com comida para colocar na sua boca e te alimentar. Mas os hipócritas, eles não fazem assim. O objetivo principal dos hipócritas era ser elogiado pelo próximo. Não, ele tem que ver que eu estou orando. Ó sacro, santo, maravilhoso, inigualável, invencível Deus. E começa a arrumar uma linguagem aristocrática para falar com Deus. Deus não precisa disso, irmão. Nós só para cima, nós desce para baixo. Não importa se você é redundante, se você não sabe a linguagem, se você não conhece gramática. Deus não está preocupado com a sua gramática. Deus está preocupado se você está clamando por Ele e falando com Ele. E aí Jesus observa isso. Os fariseus procuravam as sinagogas ou as esquinas das ruas mais largas, onde havia um fluxo maior de pessoas.
Quanto mais gente viver, melhor. As ruas largas eram as mais frequentadas. Você chega ali no centro de Caxias, naquele entroncamento ali, Danilo Peçanha com a Presidente Kennedy, quando o sinal fecha, irmão, parece formiga indo com açúcar. É muita gente. Então, se fosse hoje, os espíritos estariam ali na Praça do Relógio, para poder ser identificado. Orando para ser visto pelo povo. Então eles faziam isso para serem reconhecidos. E Jesus disse: já tiveram seu galardão. Quando a pessoa pega esse trecho isolado, acha que Deus está galardoando os fariseus. Quando Jesus diz ele já tem o seu galardão, ele está dizendo que eles querem aplauso. Então eles foram pagos pelos aplausos. Agora eu quero abrir um parênteses para falar de aplauso para você tomar cuidado com o aplauso. Foi aplauso que levou Davi para dentro de uma caverna. Quando Davi foi aplaudido porque matou 10.000 e Saul só matou 1.000, foi isso que fez ele ser perseguido por Saul. Às vezes os aplausos nos colocam em situação mais adversa. Então não procure aplauso, procure ser ouvido pelo céu, porque o céu vai te reconhecer e vai te presentear. E os fariseus procuravam a posição. Eles oravam em pé. É só uma postura adequada. Quantas vezes a gente fala: irmão, vamos ficar de pé para fazer uma oração. Nós temos que orar pelo pastor José João, temos que orar pelo Dalmo, temos que orar pela Denise Rodrigues, nós temos que orar pela irmã Helena, as pessoas mais próximas que a gente sabe que estão carecendo das nossas orações. É uma postura legal, uma postura própria, a gente colocar-se em pé para levantar as mãos e clamar ao Senhor. Não tem problema nenhum nisso aí. É uma postura adequada para a oração. No entanto, ficar de joelhos é um gesto mais humilde e reverente para falar com Ele. A questão de você ficar em pé, sentado, deitado. Quanta gente ora deitado, irmão? No hospital tem tanta gente deitado que não pode nem ajoelhar, nem pode levantar. No leito mesmo eles estão orando e Deus está ouvindo. Então a postura não implica muito. O que implica é porque ficamos de pé, para ser visto pelos homens. Então esse é o nosso pagamento. Ou você se prostra diante dele para ser visto por ele. Não importa que no meio da multidão eu esteja de joelho e ninguém me vê. Tem hora que você tem que ficar de pé. Tem hora que os apóstolos, os profetas caíram e Deus: põe-te de pé que o Senhor quer falar contigo. Hoje pela manhã aprendemos na escola dominical que Deus pegou Ezequiel pelo cabelo. Além de ficar em pé, ainda puxou pelo cabelo para levar até Jerusalém em visão, porque ele estava na Babilônia. Então a posição mais reverente não é o fato de você ficar em pé, é como está o seu coração diante dele. Seu coração está curvado diante dele, ou seu coração está tão em pé quanto o corpo? Então essa é a questão. Então, em pé, ó Deus, não sou. Olha o publicano como é que ora, lá em Lucas 18:11. Senhor, eu não sou como esse publicano, em pé nas ruas orando. Porque ele é um pecador, Senhor, eu não. Qual é a atitude da sua oração? Como é que você está chegando diante dele? Outra coisa que os hipócritas fazem muito: o orgulho. O orgulho dos hipócritas é expresso em duas coisas. Jesus estava observando tudo isso, falando para os discípulos: não façam assim. E hoje eu estou dizendo para você: não imite os hipócritas, porque o pagamento de hipócrita é aplauso, são flashes, são páginas de Facebook. E quantas pessoas eu estava falando do monte e já pulei, que vão para o monte e fazem uma selfie: estou aqui no monte, faça o seu pedido de oração. Irmão, um monte é um lugar de comunhão entre você e Deus. Não é para Facebook, não é para Instagram. Ninguém precisa saber que você está orando. Isso é prática de fariseu, isso é prática de hipócrita. O crente ora e ninguém fica sabendo que ele está orando. Tente esconder a luz. Jesus disse: ninguém pode esconder a luz. Se vocês forem luz, ninguém poderá esconder vocês. Por onde vocês passar, até cupim vai te achar quando você for luz. Na revoada de cupim, isso é comum no verão. A luz fica cheia de cupim, irmão. Todo mundo te acha. Não tem como esconder luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o corpo será treva. Então o orgulho deles era expresso em duas coisas. Eles amam orar lá na sinagoga e nas esquinas. Eles não amavam orar lá por causa da oração em si. Se eles estivessem na sinagoga, se eles estivessem nas esquinas orando por causa da oração em si, Deus receberia tranquilamente. É a atitude do coração que implica na sua oração. Como está o seu coração? Senhor, toma a Chiquinha em tuas mãos. A Chiquinha falou de mim, ela vai ver quem sou eu. Se é atitude de fariseu, Deus não escuta isso não.
Está arriscado até Deus quebrar a perna de alguém para agradar o seu ego, agradar o seu orgulho, e depois você ter isso como um pagamento, e chegar lá em cima, o Senhor, e você fala assim, mas eu orei, profetizei, falei, e Ele falar para você assim, apartai de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Não é melhor você ser reconhecido por Ele, do que reconhecido pelos homens, do que ter seu pagamento aqui, do que Deus quebrar alguma perna para satisfazer o seu ego, satisfazer as suas emoções? Deus não está pensando nisso não. Deus está pensando em vidas, Deus está pensando em reino, e Deus quer te incluir nesse reino. Eles amam orar nessas condições. É a oportunidade que tem o hipócrita de ser visto pelos homens. Outra coisa, eles poderiam ser vistos pelos homens, e não para que Deus pudesse aceitá-los, mas para que os homens pudessem admirá-los pela sua retórica, pela sua oratória e pelo tempo que eles oravam. Irmão, tem gente que passa 5 horas numa oração falando a mesma coisa, vão à repetição pensando que tempo vai incomodar Deus ou vai comover o coração de Deus. É aqui dentro que Deus está olhando. Você pode orar 1 minuto, mas se a intenção do seu coração foi alcançar o coração dele, 1 minuto basta para você falar com ele. Não estou dizendo isso para você passar muito tempo em oração, não. É para você passar o tempo que passar com um sentimento correto diante dele. Que tempo? Como você está passando esse tempo com ele? Você quer ser aplaudido pelos homens? Ou você quer ser aplaudido por Deus? Admirado pelos homens? De que adianta? Qual o resultado de tudo isso? Jesus disse, ele já tem a sua recompensa. Eles já tinham. Eles receberam a recompensa daquilo que podiam esperar de Deus, irmão. Eles preferiam os aplausos do que ser reconhecido por Deus e presenteado por Deus. Foi uma pobre recompensa, aplausos. De que vale, irmão, a gente receber dos nossos seguidores todos os aplausos, se nosso mestre não disser para nós, bem-estar, servo bom, servo fiel. Se a gente não ouvir isso, não adianta nada a sua oratória. Aí Jesus fala da esmola, logo no início do capítulo 6, em Mateus 5,16. Jesus encoraja os discípulos a dar a esmola, porém com motivos apropriados. Sempre a gente vê nesses grandes jantares requintados da nata da sociedade, eles fazem aquele jantar beneficente, e as pessoas vão lá dar um cheque de 100 mil, um cheque de 200 mil, eles querem competir entre eles quem dá mais, e eles conseguem fazer isso, e eles conseguem impressionar a imprensa, a mídia fica impressionada, porque eles dão ofertas, uma recompensa ou uma esmola estratosférica. Enquanto você pode dar 2 ou 3 reais, eles conseguem dar 2 ou 3 milhões. Mas eles fazem isso diante das câmeras, e eles são aplaudidos. Fulano deu um cheque de 50 milhões e não sei quantos mil. Querem os aplausos, eles querem ser reconhecidos. Então, quando Jesus fala assim, faça sim o que eles estão fazendo, mas com os motivos apropriados. Qual é o motivo que você dá esmola? Para que as pessoas vejam o que você está fazendo? Ou para que Deus veja o que você está fazendo? Então, Jesus vem falando, é impossível ocultar a luz. A luz é vista de longe, irmãos. A gente, quando chega num lugar distante, numa estrada escura, viajando à noite, quando você visualiza a quilômetros uma cidade, você já percebe, estou chegando, que tem luzes. A luz identifica o lugar que você quer chegar. A luz é para você andar melhor. Então, se a sua intenção for luz, não tem como ocultar isso. Deus vai te achar. O inferno vai saber o que você está fazendo, mas pelos motivos apropriados. Agora, quando é motivo pelo mundo, apenas os aplausos servem como pagamento. Aí depois Jesus vem na oração, que é o texto que nós lemos em si. Logo na sequência, ele vem com a oração do Pai Nosso. Todos conhecem, essa oração é muito recitada nos colégios, instituições militares, enterros, velórios, enfim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Enfim, todos conhecem a oração do Pai Nosso. Parece que ficou
uma coisa mundial. Tanto os católicos quanto os evangélicos usam essa oração, e ela é bíblica. Só que se a gente for prestar atenção nessa oração, ela se divide em 3 partes. Tem o prefácio, a gente tem as outras partes dela, mas eu quero partir do princípio aqui. Há 3 partes. Primeiro, prefácio, Pai Nosso. Nós fomos ensinados a orar somente a Deus. Não adianta você fazer ponte para chegar lá. Não adianta falar com o Joaquim para chegar no Zequinha, para chegar em Deus. Você pode ir direto a Ele. Você tem uma linha direta, um telefone direto, como esses telefones de presidente da República. Eu tenho um amigo, hoje ele dirige uma congregação ali no Parque São Bento, no campo do pastor Libório, pastor Cosme, está substituindo o pastor Silas, lá no São Bento, e o pastor Cosme é de Marinha. Ele agora está aposentado, reformado, que fala. E ele trabalhava no serviço secreto da Marinha, lá em Brasília. É meu amigo, o pastor Ezequiel, deve lembrar dele, que ele pregava junto com o pastor Santo, com aquele vozeirão dele, era o estilo dele pregar. Antes da notícia chegar no presidente da República, chegava nele, era ele o atendente do telefone vermelho. E era ele que tinha que passar para o comando geral da Marinha, para o comando geral passar para o presidente. Então ele tinha aquela linha direta chamada, só o presidente atende aquele telefone. Aquele telefone só é usado para questões internacionais. Não adianta ligar lá, Bolsonaro, estão falando mal de você. Não, esse telefone ninguém sabe o número dele, só as agências de serviço de inteligência do governo, que tem acesso para falar rápido com o presidente. Quando esse telefone toca, já é um susto para o presidente, já sabe que tem problema, já sabe que tem alguma questão. E você tem esse telefone de linha direta com Deus. Não tem intermediário, não tem telefonista. Você dobra o joelho e já fala com ele imediatamente. E Jesus está dizendo assim, se você orar falando com ele, Pai Nosso. Tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Chama de Senhor, Ele é. Chama de magnífico, Ele é. Chama de poderoso, Ele é, como foi cantado aqui. Ou como maravilhoso, Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é Senhor. Mas o que Ele gosta de ser chamado é de Pai. Mas nós temos dificuldade em nos dirigirmos a Ele como Pai, porque não temos um referencial de Pai dentro de casa. Meu pai não prestava, meu pai me violentava, meu pai me batia, meu pai batia na minha mãe, meu pai era mentiroso, meu pai era cachaceiro. Como eu não tenho esse referencial dentro da minha casa, eu tenho dificuldade de chamá-lo de pai. Quebra essa maldição hoje. Quando você chegar em casa e for dobrar o seu joelho, começa a dizer, Pai Nosso, meu Pai querido, meu Pai amado. Ele quer ouvir isso de você. Não adianta eu chamá-lo de pai por sua causa, ele quer ouvir você chamando de pai. Mas está errado eu chamar de Senhor? Não, está completamente certo. Eu só estou dizendo como ele gosta de ser chamado. Mas às vezes os nossos traumas nos impedem de chegar a Ele como Pai. E Jesus já começa. Vós orareis assim. Olha, vós orareis assim. Pai nosso. Não é Senhor nosso. Não é magnífico nosso, magnânimo, majestoso. É Pai. Pai nosso. Mas pastor, o meu referencial, esquece o teu referencial aqui, o teu referencial agora é lá, ele te adotou, ele te comprou na cruz do Calvário, é lá, o teu negócio agora é lá, não é mais na horizontal, agora é na vertical. Se você não tinha um bom relacionamento de pai aqui, se o seu pai te abandonou, se você teve que trabalhar com 5 anos de idade, como o meu sogro com 5 anos de idade, já tinha que tomar conta da família, porque o pai abandonou, a mãe morreu, e ele teve que tomar conta de 5 irmãos. Você acha que isso é fácil para alguém? Você acha que esse homem tinha condições de dobrar o joelho e chamar Deus de pai? Que referencial ele tinha? Um pai que abandonou 5 crianças, uma mãe que morre, e ele com 5 anos tinha que catar ferro velho para sustentar a família. Seria fácil para mim? É fácil, porque eu tive um bom referencial dentro da minha casa. Mas eu reconheço que para muitos é difícil chamar Deus de pai, porque faz esse paralelo de pai para pai. Esquece esse paralelo. Olha na vertical. Tem um pai esperando ouvir a sua voz. Nós fomos ensinados a orar a Ele. E podemos nos dirigir a Ele como nosso Pai. E é encorajamento para nós quando chegamos a Ele, não como um juiz vingativo, não como um juiz irreconciliado, mas como um Pai amável, gracioso. Às vezes a gente fica pensando em Deus, a gente imagina Deus com um raio na mão, de 50 milhões de volts. Não, ele vai jogar esse raio em cima de mim e vai acabar comigo. Você também tem bom referencial de pai, né?
Você também tira nota 10 nisso. E aí, quando você imagina Deus vai pegar aquele raio e vai jogar na minha cabeça porque ele é vingativo. Esquece isso, irmão. Deus não tem raio nenhum na mão, não. O que Deus tem nas mãos são bênçãos para distribuir a você. Como todo pai tem prazer de chegar em casa com um pacotinho de biscoito para dar para o filho, um pirulito. Às vezes o pai compra do camelô na janela do ônibus uma paçoquinha, uma pipoquinha daquela vermelha, né, Jorginho? Só para trazer para o filho aquela pipoca, porque o filho já está esperando. Pai, trouxe alguma coisa? Deus é assim. Quando você chegar perto dele, chama: pai, trouxe alguma coisa? Eu trouxe uma paçoquinha para você. Do céu já está bom, irmão. Se é do céu já está bom essa paçoquinha. Então, é um pai gracioso. O céu está fora de vista, irmão. Você não tem como enxergar o céu. O céu é espiritual. Então você não tem que chegar lá por vistas humanas. Você não tem que chegar lá apalpando coisas para chegar lá, passar pela galáxia, pela Centauro, pela não sei mais quem, pela galáxia de Escorpião, mais outra, enfim, pela constelação, não sei das quantas, e vai pulando de constelação em constelação. Não, isso não é palpável, isso não é visível, isso é espiritual. Só os espirituais podem alcançar o céu. E você não precisa de nave espacial para chegar lá. Você precisa de um quebrantamento de espírito e de alma para chegar até ele. Talvez você está vivendo conflitos dentro de você agora e está olhando para mim dizendo: pastor, fala comigo agora alguma coisa. Como é que eu vou orar? A minha alma está amargurada, a minha alma está aflita, a minha alma está aprisionada nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus traumas. Eu estou, Senhor, sendo esmagado. Olha para ele e diz: pai, eu estou sendo esmagado, minha alma está amargurada, meus sentimentos estão fragilizados. É isso que ele quer ouvir de você. Então Deus está falando para você agora: chegue diante dele como um pai que quer resolver sim os seus problemas. Mas isso é espiritual, precisa. O céu é um lugar de perfeita pureza. Por isso a gente deve erguer mãos limpas para chegar lá e considerar a santificação do nome dele. É santo e habita no lugar santo. Levítico capítulo 10, versículo 3, Moisés escreve dizendo, Deus falando para ele, dentre outras coisas, diz: serei santificado em todos que se cheguem a mim. Levítico capítulo 10, versículo 3. Deus estava dizendo para Moisés: eu serei santificado em todos que chegarem a mim. Por isso que na oração Jesus disse: vós orareis assim: pai, santificado seja o teu nome. Quando você chegar lá, já chega santificando o nome. Não é que você vai botar mais santidade em Deus, não. É reconhecer o poder e a santidade que há nele. Aí depois Jesus vem com as petições. A segunda etapa, né? A primeira era o prefácio, a segunda é petições. E há 6 petições nessa oração. As 3 primeiras se relacionam imediatamente a Deus e a sua honra. As 3 primeiras. As últimas aos nossos interesses, tanto temporais quanto espirituais. Então os 3 primeiros: santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a santidade divina, a primeira parte das 6 petições, a santidade divina, é a grandeza e a glória da perfeição que há nele. Então a gente deve começar a oração adorando a Deus. Esquece os seus pedidos, suas necessidades. Na hora que você se curvar diante dele, já começa prestando culto a ele. Oração é você entrar em adoração diante dele. Oração não é uma sequência de petições, é reconhecimento de santidade, reconhecimento de poderio, reconhecimento de majestade. Então você já começa diante dele reconhecendo: santificado seja o teu nome, Senhor. O que é isso? Antes mesmo de receber a graça e a misericórdia, você já está profetizando sobre o nome dele, liberando essas palavras na sua oração. Então nós oramos para que o nome de Deus possa ser santificado em nós, porque santo lá ele já é. O problema é aqui. O problema está aqui dentro. Como é que está a santificação de Deus aqui? Miriam, você está aí atrás com o dia pensando que eu não ia te ver, não é? Como é que está ele aqui? Porque lá ele é santo, porque os querubins, né, os serafins, que ficam voando diante do trono dele, estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá ele é santo, lá o lugar é santificado, lá a majestade santa impera por toda a eternidade. O problema é essa santidade. Quando Jesus disse: vós orareis assim, e dizendo: santificado seja o teu nome, não é lá, é aqui. É aqui que ele tem, Gisele, é aqui que ele tem que estar santificado.
Então a gente ora para que o nome de Deus seja assim: Pai, glorificamos tua bondade e realeza, tua majestade e misericórdia. Segunda parte daquilo que implica para Deus: venha o teu reino, o reino do Pai que está no céu, o reino do Messias. Que o evangelho seja pregado a todos, irmãos. Se não tem dúvida, vai ser pregado. Talvez alguém duvida se Jesus voltará. Eu já ouvi pastores conversando comigo, falando: pastor, às vezes eu estou em crise espiritual. E eu digo: mas não, você não está em crise, você está esgotado espiritualmente. Porque eles chegam para mim, pastores chegam para mim. Eu fui no biênio 2009-2010, eu fui presidente do Conselho de Pastores. E alguns pastores têm isso como fosse alguma coisa. E eles chegaram para fazer gabinete comigo, líder. Dizem: pastor, eu estou em crise. Será que Jesus já veio? Eu não sei. Eles tinham crise. Eu falei assim: o que importa isso, irmão? Daqui a 100 anos você não vai estar aqui, você tem que se preparar agora. Jesus ainda não veio, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, por isso que ele ensina a oração: que venha o teu reino, o reino do Messias, que todos sejam levados a ouvir o testemunho dele através de você. Deus alistou você para esse ministério de anunciar o evangelho. Com quantas pessoas nós falamos na rua, irmão, e às vezes perdemos oportunidade. Eu conheço uma pessoa que toda vez chega no caixa de um mercado, ele diz para a moça ou para o rapaz que trabalha no caixa: alguém já te falou hoje que Jesus te ama? É o início de uma conversa. É no caixa da loteria. Agora a loteria está tudo blindado, está mais difícil. Mas todo lugar que ele chega, no posto de gasolina, pedágio, onde ele passa: alguém já te falou hoje que Jesus te ama? Isso basta, irmão. Que às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Uma palavra. Um rapaz aqui, aqui. Hoje, fui com a minha filha na farmácia, aí conversando com um mototáxi ali, meu amigo, na porta da farmácia. Ele disse: pastor, livrei uma alma do inferno hoje. Que o rapaz queria ir lá no tráfico, pedir uma arma emprestada para cometer um assalto, para provocar tiroteio, para ele morrer nesse tiroteio que ele estava mais aguentando viver. Aí ele disse assim, e eu falei com ele: eu posso te dar um abraço? E ele me abraçou e começou a chorar. Ele falou assim: há quanto tempo ninguém me dá um abraço? Livrou uma alma do inferno com um abraço. Porque na verdade ele não queria assaltar, Denilson. Ele queria ser atirado, ele queria ser atingido. Quando ele desse um tiro em alguém, alguém ia revidar. Ele não queria matar ninguém, ele queria morrer. Suicídio, irmão. As pessoas estão se suicidando por nada, porque estão em crise, porque está faltando um abraço seu e um abraço meu nessas pessoas. A gente tem medo de abraçar os outros. Então, que o reino desse mundo se torne o reino de Cristo e que todos possam se unir a Ele. A terceira parte que implica para Deus: seja feita a tua vontade. Capacita, Senhor, a fazer aquilo que é agradável a Ti. Deixe que a tua vontade, Deus, seja feita, porque no céu, com certeza, ela está sendo feita. Lá no céu ninguém quebra o princípio da vontade de Deus. Lá no céu não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, nem serafim. E se tiver uma outra esfera angelical que nós desconhecemos, eu não sei. Se tem uma outra classe angelical, foge ao nosso conhecimento. Essas 4 nós conhecemos: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Essas 4 nós conhecemos e sabemos que existem e estão na palavra do Senhor. Mas Deus é infinito em sua criação, Ele é infinito em sua graça e em sua misericórdia. Vai que tem outras classes lá que a gente não conhece e que a nós não foi revelado, líder. Eu não sei, não posso garantir que só são essas 4. Eu só sei que essas 4 nos foram reveladas. E eu sei que essas 4 classes de anjos, de classes angelicais, elas estão fazendo a vontade de Deus. Tem prazer em fazer a vontade de Deus, tem prazer em praticar a vontade de Deus. E nós, até que ponto estamos fazendo a vontade de Deus? E Jesus está dizendo assim: seja feita a tua vontade aqui. Quando ele está falando terra, nós fomos feitos da terra, nós fomos feitos de argila, nós fomos feitos de barro. Não é no planeta Terra que ele está falando, não. Ele está dizendo que seja feita a tua vontade aqui nessa terra, como ele está fazendo no céu. Jesus está querendo te levar a um nível de igualdade, em santidade, em poder, em glória. Ele quer te levar a um nível angelical. Jesus está dizendo: assim como os anjos vivem fazendo a vontade de Deus, se você fizer, você vai ser levado a essa esfera angelical. Você vai estar lá. É fácil. Desde que a tua vontade, Deus, seja feita e não a minha. A minha vontade é satisfazer a minha carne. E às vezes me provoca remorso. O que é remorso? O que é arrependimento? Arrependimento
Eu vou chegar até o Pierre e vai falar que o caminho é esse não, é para trás. Fala, Pierre. Isso é arrependimento. Eu mudei a minha rota. Eu não vou mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Agora eu estou com remorso. Me avisa, Pierre. Aí eu vou chorando, sabendo que eu não posso fazer, mas eu torno a fazer. Isso é satisfazer o egoísmo, isso é satisfazer a nossa vontade. Estamos sentindo remorso, mas não mudamos o comportamento. Evangelho é mudança de comportamento para melhor. Evangelho é você não fazer aquilo que desagrada a Deus. Evangelho é você fazer a vontade de Deus. Evangelho é fazer a vontade aqui como ela está sendo feita no céu. Evangelho é você viver uma vida nova, de novidade, uma vida de glória, para que Deus tenha prazer em olhar para você e dizer assim: vinde benditos de meu Pai e possui o céu por herança. Nós estamos enchendo o coração de remorso, mas continuamos praticando as mesmas mazelas que estão fazendo Deus chorar por nossa culpa. Venha o teu reino, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Não a vontade de homens, muito menos a vontade de Satanás, Senhor, não deixa não. Oramos para que a terra possa ser mais semelhante ao céu, por meio da observância da vontade divina. Quando observamos a vontade de Deus em nós, a gente passa a ser parecido com o céu. Aí vem as 3 sequências que servem para nós. O pão nosso, dá-nos. A gente ora pelo sustento necessário. A gente ora pelo conforto da vida presente. Isso é natural. Quem é que quer viver desconfortável, irmão? Quem é que quer viver numa situação caótica? É claro que você tem que orar o pão nosso de cada dia. Deus tem prazer em te alimentar. Deus não quer que você passe fome. Deus quer que você jejue, mas passar fome Ele não tem prazer nisso não. Jejuar é quando você tem o que comer e você abre mão daquele prazer para servir a Deus, para se dedicar a Ele naquele período. Mas Deus não tem prazer em ver crente ou qualquer pessoa passando fome. Aí você diz assim: mas tem tanta miséria no mundo, tem tanta gente passando fome. Não sei como é que está a pesquisa atual, mas uns tempos atrás o Brasil tinha 32 milhões de famintos. Faminto é aquele que não tem o que comer. Ah, mas Deus não podia cuidar dele? Não, Deus já cuidou. Deus deu a semente. Deus deu terra para o homem plantar. Deus dá a chuva e dá o sol para que a semente possa germinar. Por que essas pessoas estão passando fome? Porque a agricultura, em vez de plantar o alimento para sobrar e vender mais barato, estão plantando mamona para fazer biodiesel. Eles estão plantando soja para fazer mais óleo. Ninguém come óleo, irmão. A gente bota um pouquinho na comida. Você passa, eu já fui 10 vezes ao Paraná, em Foz do Iguaçu, 10 vezes, fiz 10 viagens. Para quem não sabe, eu fui um tempo da minha vida aí, eu fui muambeiro. E Deus aprovou. Fui vendendo, comprando mais, fui vendendo, comprando mais. A última viagem, Denilson, vendi tudo rapidinho, não recebi de ninguém. Aí não pude mais viajar para lá. Você vê a questão da muamba, que se Deus está nesse negócio. Vendi tudo, não recebi nada, fiquei afalido. Então fui 10 vezes a Foz do Iguaçu. Tem um trecho que você vai de São Paulo, quilômetros e mais quilômetros de estrada, soja de um lado e para outro. Essas pessoas vão comer só soja. Então a fome, Deus não é culpado por ela, nós somos culpados. Nós fazemos com que o nosso semelhante passe fome. Você sabia que você pode estar sentado do lado de alguém que não tem o que comer amanhã? Pode ser que isso seja possível. A gente não sabe. De repente você está sentado ao lado de alguém que está passando fome. Mas nós somos tão insensíveis que a gente não percebe isso. E a gente ora: Pai nosso, nos dá o pão que me é necessário. Então, já que você vai pedir um pão para você, Beto, pede para sobrar, para você distribuir com aquele que não tem. Já vai pedir, mesmo quem pede 10 reais a Deus. Irmão, a gente tinha vergonha de pedir dinheiro ao meu pai. Porque meu pai era muito bom, mas ele era coisa de filho, ele tinha vergonha. E a gente escalava Miriam. Miriam era a pidona. Porque a Miriam tinha um negócio, que meu pai tinha um negócio de ficar arrepiado. Aí a Miriam fazia um cafuné nele aqui. Ele: para, Miriam, para, Miriam. Enfiava a mão no bolso: quanto? A gente falava para Miriam: pede 20. Ela falava: 40, pai, 40. Sempre sobrava para ela também. Não sei se ela vai lembrar disso. Ela dizia: pediu um peço, mas vou pedir para mim também. Não pode pedir, eu quero 20. Negocia lá. Aí ela sempre arrancava o dinheirinho do velho.
Deus é assim, mas se você fizer um cafuné nele, pedir 20, ele vai dar 40. Porque ele sabe que tem alguém precisando e que não tem forças mais para pedir a ele. Ou já acha que Deus não se importa mais com ele. Mas já que ele se importa sim, ele quer usar você para resolver esse problema. Então pede dobrado, pão nosso cada dia, 2 pães, um para mim e um para o meu irmão vizinho do lado. Aí depois vem na sequência, perdoa as nossas dívidas. Irmão, isso aqui é sério. Os católicos mudaram isso aqui para ofensa. Porque no Império Católico, no Brasil colônia, a Igreja Católica era dono de todos os latifúndios, todas as terras. Então o cara fala assim, perdoa as nossas dívidas, as pessoas eram endividadas com a Igreja Católica, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para ela não ter que perdoar a dívida, ela trocou para ofensa ali. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos. Não é ofensa não, está falando de dívida mesmo. É isso que Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas. O que são as nossas dívidas? São os nossos pecados. Não é dívida que você tem no SPC, não. Essa você tem que economizar, negociar, ligar para o banco e pagar. É a dívida que você tem com ele, é pecado. O desejo e a oração do nosso coração ao Pai Celeste todo dia deve ser que ele perdoe as nossas dívidas. Porque a gente já amanhece devendo, irmão. Já viu que você entra no banco para pagar o aluguel, aí tu paga o boleto e já sai devendo outro mês? Você foi lá, pagou o aluguel, acabou de pagar no vencimento. Você dá graças a Deus que você não paga aluguel, né? Você é feliz. Então, agora, as pessoas que pagam o aluguel, vai no banco, paga o boleto do aluguel, já sai devendo. Está devendo outro mês que vai correr. Não é assim? Então, toda vez que você amanhece, já amanhece com a fatura em aberto. É preciso orar de novo. Pai, perdoa as nossas dívidas. O que é esse perdão de dívida? É cancelamento da obrigação do castigo. Porque todo erro merece castigo. Todo erro merece um castigo. Não há mãe que ame seu filho que não castigue. Essa semana eu recebi um zap de uma menina puxando o cabelo da mãe. Então isso viralizou na internet. Porque queria sair, a mãe não queria deixar. Eu falei, chama a minha irmã Miriam que ela resolve esse negócio. Porque a Miriam, os filhos dela, ela passava perto dela, dava um pescoção. Pá! Ah, vem cá, por que tua mãe te bateu? Não sei. Miriam, por que você bateu? Ah, porque ele vai fazer bagunça, já estou batendo por antecipação. Só que ela tem 2 filhos casados, bem empregados, engenheiros, porque corrigiam o tempo e a hora. Então você que tem filho aqui, a Bíblia diz, corrige o teu filho com vara, não com porrete. Então a vara é para as costas do tolo. O seu filho fez tolice, baixa a vara nele, dá-lhe uma coça nele. Não deixa o ECA descobrir que eu falei isso aqui não. Tá passando na internet? Tá gravado? Ih, galera, manda editar isso aí. Manda editar. Então, irmãos, o castigo, quando a gente fala perdoa as nossas dívidas, está dizendo, Senhor, cancela o castigo que eu mereço por causa do pecado que eu amanheci com ele. Cancela esse castigo, Senhor, porque sem esse cancelamento eu não entrarei na tua glória. O pecado, seja ele original ou pecado cometido, vai impedir a minha entrada. Então, se eu perdoo as minhas, cancela, Senhor. Como que isso que eu vou cancelar? Você pecou, como é que eu vou cancelar? Porque eu vou cancelar aqui, Senhor. Os que pecaram contra mim, os que estão me devendo também serão cancelados agora. Ah, você vai cancelar aí? Está cancelado aqui também. Está perdoado aí? Está perdoado aqui. Então o perdão é a senha para você entrar no céu. O perdão é a condição para você entrar no céu. Quando você perdoa aqueles que te magoaram, aqueles que te feriram, Deus também estará perdoando as suas fragilidades. O problema é que a gente quer perdão, mas nós não temos a dignidade de perdoar os nossos ofensores, os nossos devedores. A gente não consegue perdoar. Então o perdão é a atitude que resulta do reconhecimento da gravidade do nosso pecado. Então perdão é reconhecimento da gravidade. Então o irmão pecou contra mim, isso é grave. Eu vou perdoar, senão ele não vai para o céu. Não é assim? Como é que chama o filho da carne? Yamir, como é que é? Yamir. Yamir, isso é nome árabe? É árabe, né? Yamir. Então o perdão é reconhecer que se você não perdoar o seu irmão, ele não vai entrar no céu. Porque Jesus nos deu essa capacidade. A quem vós reter os pecados estarão retidos, e quem vós perdoar estará perdoado. Nós temos a capacidade de reter, mas isso vai implicar em uma culpa maior, porque eu vou impedir que meu irmão entre no céu. Então, irmão, é melhor você cancelar logo, perdoa logo. Felipe, você não vai perdoar o teu irmão porque ele te ofendeu?
que fizeram com Cristo no Calvário, o que fizeram com Jesus no Calvário, e ele lá, todo ensanguentado, já no último fôlego, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja, sendo apedrejado, os olhos cheios de sangue, a pedra caindo na cabeça. Não é pedrinha não, irmão, não é pedrinha de brita não, era pedregulho que jogavam nele, e ele ainda ganhando força, olhou para cima, e quando ele viu o Senhor, falou assim: essa é a minha oportunidade. Ele poderia dizer: Senhor, me leva, me tira desse sofrimento, mas ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado, senão eles não poderão entrar. Isso resultou na salvação de Paulo, o maior dos missionários, o que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E a igreja hoje é quase que sustentada pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, que foi ganho pela oração de Estevão, perdoando o pecado daqueles que estavam agredindo. Quando você retém perdão, você está impedindo que alguém entre no céu. Isso vai ser colocado na tua conta também. Não pensa que vai ficar só na conta de Jesus, não, que ele já perdoou. Então, quando a gente fala: não nos induza a tentação, não é como se Deus nos tentasse a pecar, porque Deus não faz isso. Quando você diz assim: não nos induza a tentação, você está dizendo: Senhor, não permita que Satanás triunfe sobre mim, ou sobre nós, porque está aqui no plural. Não nos induzas, é como você dizer: Senhor, não permita que Satanás triunfe sobre a minha vida. Eu preciso chegar no céu, eu necessito chegar. Não permita que ele triunfe. A corrente, esse leão rugidor, Senhor, me livra de mim mesmo. Salmo 19, verso 13. Livra de mim mesmo, pois somos fracos. Então as tentações existem para que oremos diante dela. Por quê? Por causa do desconforto, dos problemas que elas nos trazem, pelo perigo de sermos superados por elas. Há um perigo muito grande se nós formos superados pelas tentações. Por isso é importante você orar: Senhor, não permita que o inimigo triunfe sobre mim. A corrente é esse leão rugidor. É isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo para você: corra para os pés do Senhor, peça que ele acorrente, como ele fez com Daniel lá na cova. Enquanto Daniel está lá tranquilo, lá tinha um anjo com a espada na goela do leão, dizendo: não levanta daí, esse leão quer te devorar. Mas quando você diz: Senhor, não permita que ele ruja contra mim, mande que ele fique com a espada, que é a tua palavra, sobre o gogó dele, para que ele não tome ousadia contra mim. Isso é pedir livramento de tentação, para que você não seja vencido por ela, para que você não seja acorrentado por ela. Aí ele vai dizer mais: não seja superado por ela, livra-nos do mal. Que mal, irmão? Você acha que temporal é uma coisa boa? Aí você tem um temporal com mais um vendaval. Aí tu abre aquela sombrinha que comprou por 10 reais no camelô. Quando você abre a sombrinha, o vento dobrou ela para cima. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Um dia eu comprei uma sombrinha com a minha filha lá na Americana, que a gente foi levar o Gustavo no médico lá em Botafogo. Aí a minha filha: quer tomar um café, pai? Quero. Fomos num shoppingzinho lá do lado do hospital. Tomamos, quando estava chovendo, vamos lá na Americana comprar. Aí comprou uma sombrinha lá, 14 reais. Feia demais, 14 reais. Esse dia eu precisei usar a sombrinha para emprestar para a Neca, que estava chovendo depois do culto. Alguém pisou nela dentro do carro e quebrou. O cabo quebrou, de tão boa que é a sombrinha. Então a chuva não é um bem, às vezes, na hora que a gente precisa. Então isso é mal. Livra-nos do mal. Então o que Jesus está dizendo? Que mal é esse? O tentador. Não é as intempéries da natureza, que às vezes vem como males, um temporal, um alagamento de rua. Isso é mal. Você quer chegar em casa e não consegue, o carro não passa. Isso é mal. Mas não é esse tipo de males que nos sobrevém devido às intempéries da natureza, ou o mal que você botou sal demais no arroz, ou não botou nenhum, nada disso. Quando fala livra-nos do mal, livra-nos do tentador, ou da coisa má que o tentador possa me provocar. O quê? O pecado. Me livra disso, Senhor. É isso que ele está dizendo aqui: livra-nos do mal. A coisa má que Deus odeia. As coisas que Deus odeia, irmão, são coisas más. Então livra-nos disso, Senhor. Já que o Senhor odeia, não deixa nem eu chegar perto. Então, que Satanás tenta os homens a fazer por meio daquilo que nos destrói, Senhor. Me livra disso, me livra desse mal, das coisas que Satanás nos tenta e que vai causar nossa destruição. Me livra, Senhor, deste mal. Essa é a oração de Jesus, irmão. E aí depois vem a conclusão dela: teu é o reino. Foi cantado aqui. Não é isso? Que daqui a pouco vamos cantar esse hino de novo. Tá ali. Fica pronto aí para você cantar no finalzinho aqui.
Tu tens o governo do mundo, Senhor, o poder, teu é o poder. Para quê? Para manifestar e manter esse reino. Se Deus não tivesse poder, como ele manteria um reino, irmão? Se o Bolsonaro não tivesse revestido de poder e cercado de poder, tanto o poder militar que ele tem, como o poder do povo que está ao lado dele, ele já tinha sucumbido, porque a pressão é muito grande. O que faz com que ele fique lá é o poder. O que faz com que você fique sentado aqui 1 hora ouvindo o pastor Daniel e 2 horas de culto, o que faz é o poder que está sustentando você. Então teu é o poder, Senhor. Então que este poder venha para me sustentar neste reino, neste governo que é bom, o governo do Senhor. Então louvamos a Deus e damos-lhe glória. Não porque ele precisa disso. Não, porque louvor melhor do que o nosso ele já tem no céu. Com certeza. Glória ele tem direto lá. Ele não precisa disso. Mas é porque ele merece. Então eu dou louvor e glória ao nome dele, não porque ele precisa, porque já está abastecido de glória e de poder. Eu dou honra e glória ao nome dele, porque ele merece essa honra e essa glória. Esse é o nosso reconhecimento, é isso que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Então o louvor é o trabalho e a alegria do céu. Todos que vão para o céu já tem que começar daqui, a reconhecer essa honra e essa glória do Senhor. Talvez você está aqui e fale, pastor, eu estou passando tanta luta, que isso está me roubando o prazer de dar glórias e honra ao nome dele. Não permita isso não, irmãos. Essa luta vai passar. O temporal vem e passa. Essa luta vai passar. Aguenta só mais um pouquinho. Pastor, quanto tempo eu tenho que aguentar? Talvez 100 anos. E eu duvido que daqui a 100 anos tenha alguns de nós aqui. A luta vai demorar ainda mais 100 anos, mas você vai sair daqui antes. Você vai estar com ele antes. E te espera só mais 100 anos. Se a gente tivesse nascido 100 anos atrás, a gente tinha passado 100 anos, passa rapidinho. Minha sogra vai fazer 98, dia 25 agora de julho. Vai fazer 98, para ela só falta 2 para fazer 100. Só que eu duvido que daqui a 100 anos ela esteja aqui entre nós. Nenhum de nós estará aqui daqui a 100 anos. Nós não temos mais estrutura física para aguentar mais 100 anos em cima daquilo que você já tem. Então, já começa o céu daqui. Para quê? Porque ter a glória e o poder para sempre sugere o quê? Uma compreensão de que a glória para o nome dele dura eternamente. É para sempre, é para sempre. É um desejo, você tem que ter esse desejo de glorificar o nome dele. A sua vida tem que ser essa glória. Quando a gente fala dar glória a Deus, irmão, quer ver? Dá glória a Deus, irmão, um ato de fé. Não, tá fraco. Ele está aqui. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Não é esse tipo de glória. Esse é fácil, esse até bêbado dá. Até bêbado dá glória a Deus. Quando a gente fala dar glória a Deus, é você viver uma vida que glorifique o nome dele. Isso é dar glória a Deus. A minha vida está dando glória a Deus ou só a minha voz? Porque Jesus vai dizer lá no livro de Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que importa é como você está dando glória a Deus. Se você grita glória a Deus, é fácil. Se entrar um bêbado ali, a gente der glória a Deus, ele vai repetir, vai falar igualzinho. As crianças dão glória a Deus, eles nem entendem o que eles estão falando. O Benjamin aí, ele dança, não sabe nem o que ele está fazendo. Então, que o nosso desejo seja sincero em fazer, como os anjos fazem lá no céu. Aí vem o amém. Amém, assim seja. É uma prática antiga de dizer audivelmente que você chegou ao fim de uma oração, quando você fala amém. E para terminar, vem a questão do jejum, que eu falei 3 coisas: a esmola, a oração e o jejum. Verso 16, no mesmo capítulo que nós lemos, os hipócritas fingiram ter um olhar abatido, um rosto melancólico, para serem notados. Já viu aquelas pessoas que fazem jejum, pastor, isso aqui? E aí você vai falar com ele: olha, senhor, meu irmão, que isso? Estou jejuando. Aí ele anda assim, triste, irmão. Eu aprendi com a Maria Costa, dorme no Senhor. Ela é parente da Luana. Luana, que a irmã Maria Costa é o quê? Tua bisavó? Luana, Deus está falando contigo. Agora vai ser o pastor. Deus estava falando a palavra, agora o pastor fala. A irmã Maria Costa era o que tua? Bisavó? Bisavó, muito bem, pode sentar. Bisavó dela foi minha dirigente de oração. A irmã Maria Costa no início dessa igreja há 40 anos atrás. Era minha conselheira quando eu estava namorando a minha esposa. E um dia me falaram que quando eu fosse jejuar eu não podia lavar o rosto. Isso me incomodava, irmão. Aqui, quer ver?
Vou mostrar para vocês. Eu ganhei, já botei no bolso aqui, ó. Boticário, ó. Suei um pouquinho, olha o que eu faço. Eu sou meio complicado nesse negócio, ó. Aqui, ó. Eu fico implicado de não andar cheiroso. Já vê se encontra as pessoas na rua, meu carro anda cheio de amostra de perfume. Você encontra uma pessoa na rua, quer dar um abraço do pastor. Ô, pastor, vê se esse boticário é bom. Vem. Aí, hoje. Então, irmãos, aí eu perguntei à irmã Maria Costa, não, eu fico implicado, porque minha avó me ensinou que eu tenho que andar cheirosa, a vovó Sebastiana, lá em Minas Gerais. E o irmão está dizendo, lembra do irmão Avariano? Eu que não podia lavar o rosto. Daquilo, eu falei, nunca vou fazer um jejum na minha vida. Eu não posso lavar o rosto, não vou fazer jejum. Você já percebeu que a gente levanta com bafo de leão, irmão? Pelo amor de Deus. Sabe o que é o bafo, Beto? São células que morrem no paladar. As células do paladar só duram 24 horas. Então elas morrem e nascem células novas. Então essas células mortas causam mau odor na nossa boca. É preciso de manhã você lavar o rosto e escovar bem os seus dentes antes de se alimentar. Porque existem células mortas no seu paladar que estão lhe causando esse odor desagradável. Então a gente já... Isso é todo mundo, irmão. Pode ser o rei da Inglaterra, o príncipe da Inglaterra, o príncipe Williams. Pode ser o Bolsonaro, o presidente da República. Ele vai amanhecer com um bafo de onça. Não tem jeito. Isso é da natureza. Como é que eu vou falar com Deus com esse bafo de onça, irmão? Não tem como. Falei, eu nunca vou fazer jejum. Eu vou falar com a irmã Maria Costa. Ela, irmão, olha só o que ela falou comigo. Você já leu a história de José? Olha como é que é bom de conversar e aguardar. Já, irmão. Como é que José foi falar com o faraó? José tomou um banho, fez a barba, penteou o cabelo, foi falar com o faraó quando saiu da prisão. Então, irmão, se para falar com o rei da terra, José fez a barba e tomou um banho, quanto mais você falar com o rei dos reis, você tem que tomar um banho, um sabonetezinho cheiroso, escovar bem os dentes, vai falar com Deus e vai fazer o teu jejum. Mas os hipócritas ali, eles faziam o jejum assim, não posso falar muito não, que eu não escovei o dente, que eu estou de jejum. Irmão, para com isso, não é jejum não. Isso é papagaiada, o nome disso, papagaiada. E Jesus está ensinando os discípulos. Jesus não diz a frequência com que a gente deve orar e jejuar. Ele não está falando que você tem que fazer isso todo dia, não. Ele está dizendo que as circunstâncias vão variar na sua vida. E essas circunstâncias vão te motivar a jejuar. São as circunstâncias da vida que te levam à prática do jejum. Então como é que você vai jejuar? O Espírito faz arder em nós essa necessidade. Bom, a despensa está cheia. Jesus me abasteceu. Porque Paulo escreve assim, muitas vezes tive fome, outras fiz jejum. Quando ele estava muitas vezes tive fome, eu não tinha o que comer. Outras vezes eu tinha e fazia jejum, porque as circunstâncias me pediam para eu fazer. As circunstâncias em que você vive é que vão dizer se você tem que jejuar ou não. Se você está no mar de rosa, meu irmão, dá glória a Deus e vai dançando por aí, dando sua valsa com Jesus e vai embora. Agora, se as circunstâncias pedem que você jejue, não perca tempo, vai para o jejum imediatamente. Mas lava o teu rosto, penteia o teu cabelo, bota uma babosazinha no cabelo, deixa ele bem fininho, bem maneiro. Tá, se o teu cabelo é mais difícil, vai lá no salão. Onde é o salão da tua mãe? Shopping Center, vai lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho do Shopping Center tem o salão de beleza da irmã Lorena. Vai lá, faz um aplique, dá uma caprichada. Por que você está fazendo isso aí? Porque eu estou servindo o meu Senhor. Eu vou botar um perfume aqui, um Carolina Herrera. Eu vou ficar bem perfumado. Por quê? Porque eu vou para o altar, eu vou falar com o Rei dos Reis. Eu estou em jejum e vou falar com ele. Que o cara limpa, bem perfumada. Anda sorrindo, irmão. Quem tiver em jejum, se tiver alguém amanhã que propôs fazer um jejum, faça, me inclua no teu jejum. Mas ande sorrindo. Cabeça erguida, barriga murcha, nariz em pé. Que isso, pastor? Jejum é isso, irmão. É você mostrar alegria e não tristeza no seu semblante. Por que alegria? Porque você está abrindo mão dos prazeres da carne para servir aquele que te chamou e que te comissionou para uma grande obra. Os hipócritas não, eles faziam cara de triste. O Espírito deixou uma regra para o jejum. Quando você jejuar, considere a aceitação divina e não dos homens. Essa é a regra do jejum. Então, quando você jejuar, coloque em consideração: Deus está recebendo a minha oração? Deus está recebendo o meu sacrifício? Se os homens vão aceitar, isso não é para eles que você está fazendo. Você não depende da opinião dos homens, de Deus sim. Então, logo ao jejuar, a gente deve lavar o rosto e prantear. Pode chorar à vontade, mas levantou da oração, sorriso no rosto,
cabelo penteado. Aqui, irmão, já ando com um pentezinho aqui, ó. Eu não minto não, aqui, ó. Toda hora vocês vão me ver assim. Mas vocês não sabem, tem hora que não tem dinheiro para tomar um cafezinho na rua. Eu paro lá no Pantanal, tomo sorvete. Melhor sorvete tem, Estelato. Tem uma linda loja ali na 25 de agosto, na rua Professor de Souza Erdi, na mesma, uma esquina após o Bar do Zeca, que é o mais famoso de Caxias, na rua da Unigran Rio. Você vai lá, o melhor sorvete. Só que eu vou na fábrica, que eu não sou bobo, né? Na fábrica está saindo da máquina lá, você bota um copo embaixo da máquina assim e cai dentro. E às vezes o dono da Estelato nem sabe como é que está a condição do pastor. Não vou chegar lá chorando. Já cheguei lá chorando miséria, pastor Ezequiel. Mas sai tomando sorvete do melhor. Deus é provedor, irmão. Então quando você estiver fazendo jejum, comece a cantar, louvar o Senhor, surpreenda o mundo espiritual. O mundo espiritual vai dizer assim, do mal, mas como é que pode estar cantando se eu estou afligido a alma dela? E Deus assim, como canta bonito quando está afligido. Por um momento fui afligido, mas com grande misericórdia Ele me acolheu. Então essa é a prática do jejum. Como está a opinião de Deus com você, não a dos homens. E aí eu concluo agora que meu horário terminou. Líder, ele pode subir para cantar aquele louvor. Poderoso esse nome é. E eu concluo que Jesus não dá ênfase a praticar esmola, se isso é para ser oculto ou público. Não, não. Não é que você não possa dar uma esmola pública. Jesus não está dizendo isso. Isso é irrelevante para Ele, se você vai dar uma esmola escondida ou se você vai dar uma esmola pública. Isso é irrelevante. Mas o que Jesus implica é a motivação com que você está praticando. Qual é a sua motivação? Quer ser visto por Deus ou pelos homens? O ser público, você não é isso que Jesus estava criticando. O que Jesus está ensinando aos discípulos é assim: não faça como os fariseus, os hipócritas, porque eles querem ser vistos pelos homens, e nós temos que ser vistos por Deus. É essa a motivação. Então essa é a razão que motiva você a praticar boas obras. É Deus. Continua praticando, continua fazendo. E Jesus ensina qual é o forte da oração. Não é o tempo ou a retórica, mas a adoração. Essa é a senha para você abrir o coração do Pai. Como é que você vai abrir o coração de Deus? Você só pode entrar no céu se abrir o coração de Deus. A porta é o coração dele. Como é que você vai abrir? Perdoando os seus devedores, para que suas dívidas também sejam perdoadas. E na questão do jejum, não é a abstinência nem as horas de fome que você vai passar, mas o fato de sermos aceitos por Deus, independente da opinião dos homens, se você vai ser recebido por Ele. Portanto, eu quero te convidar nessa hora a praticar esmolas, a orar e a jejuar com a motivação de Cristo e não a motivação dos hipócritas. Esse é o meu convite para você hoje. Quantos querem receber a oração da fé, para que Deus possa colocar essa motivação no seu coração, para te encorajar a chamá-lo de Pai, para te encorajar a invocar o reino dele para você, a te encorajar a perdoar os que estão te devendo, para que você seja alcançado pelo perdão dele. Perdão é um fator condicional. É impossível a gente entrar no céu sem perdoar aqui na terra. É impossível. A senha para entrar lá sempre será o perdão. É a chave que abre o coração de Cristo. Então eu quero orar por você. Se você puder ficar de pé, eu vou estar orando e o líder vai estar cantando esse mesmo hino poderoso. Esse nome é. Pode cantar, pode cantar. E eu quero convidar você a praticar as suas boas ações, suas boas obras. Não importa se você deu escolas públicas ou ocultas, não. Isso não é relevante para Deus. Não importa se você ora deitado, sentado, se você ora na hora do banho, escondido, debaixo do chuveiro, para que ninguém veja as suas lágrimas. Eu quero te adiantar uma coisa: quando você estiver orando debaixo do chuveiro e as lágrimas se misturando com a água do chuveiro, Ele é Deus. E Deus diz que faz divisão entre águas e águas. Ele separa a água doce e a água amarga. Ele separa lágrimas de água de chuveiro. A lágrima é como uma oração. Não importa se você esteja de pé, ajoelhado, deitado, se você esteja chorando, sorrindo para falar com Ele. Importa como está o teu coração diante dele. Isso é que importa. Se você for jejuar, jejua aquilo que está mais te incomodando. Tira um dia dessa semana e faz jejum de alguma coisa.
Olha o que é? Coca-Cola. Pastor, não consigo viver sem Coca-Cola. Faz um dia de jejum de Coca-Cola, Deus vai receber. Faz o quê? Facebook, eu não consigo ficar um dia. Faz um dia de Facebook. Jejum um dia. Faz o quê? Instagram. Ah, pastor, eu sou viciado em Instagram. Faz um dia de jejum. É só um dia. E troca esse dia para ele. Faz o quê? Eu não consigo viver sem meu namorado. Eu queria pular a ponte de Niterói. Quando ele ameaçou terminar o namoro, eu estou desesperado. Faz um jejum de um dia. Não liga para ele, não. Ele vai ficar mais apaixonado por você. O que importa é como vocês estão orando. Como você está jejuando. Dos fariseus, dos escribas. Ó Deus, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entraremos no reino dos céus. Senhor, eu quero te pedir agora que nos dê um passaporte para entrarmos no teu reino, que teu reino venha entrar em nós também, que o teu reino seja estabelecido no nosso coração, que o teu reino seja estabelecido neste lugar, que o teu reino seja estabelecido na nossa casa, no nosso trabalho, por onde passarmos, Senhor. Estabeleça o teu reino, ó Senhor, em cada família representada aqui, estabeleça o teu reino, em cada lar representado aqui, estabeleça o teu reino, em cada coração estabeleça o teu reino, estabeleça o teu governo, ó Senhor, nos ensina a orar como convém, Senhor, a jejuar como convém, a dar esmolas como convém, não para aplausos do homem, porque esse pagamento é só aqui, mas nós queremos um pagamento eterno, a morada eterna, queremos ser arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor. Portanto, abençoe a sua igreja, abençoe cada vida que aqui está. Se tiver enfermo aqui, que seja curado agora. Ó Senhor, visita o pastor José João, visita o Dalva, a irmã Helena, visita a irmã Denise, Senhor, o irmão Jeremias, as pessoas que estão enfermas, Senhor, e que esse reino que está estabelecido aqui seja estabelecido na saúde deles e que eles sejam curados para a glória do teu nome. Portanto, abençoe a cada um, nos despeja agora deste lugar, porém jamais da tua presença. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança e abençoe a cada um. Eu oro e creio em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo aquele que ama e que aguarda a vida do Senhor. Todo o povo de Deus diz.
Deus.